Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 8 de julho de 2017. Reação de políticos ao rumo do debate no STF indica que o futuro das delações ainda está em aberto. A recepção calorosa dos políticos ao desenrolar do julgamento sobre a validade da colaboração da JBS recomenda uma leitura mais atenta dos votos de cada ministro. Deputados, senadores e integrantes do governo não esboçaram preocupação com o placar de aparente derrota por 7-0 no STF. As nuances expostas no debate sobre a viabilidade de uma ampla revisão das colaborações no momento da sentença mostram que a decisão sobre o futuro das delações está em aberto. Nas contas de um integrante do Supremo que analisou o teor das manifestações de seus colegas, hoje são 5-3 contra a possibilidade de, ao fim de um processo, um acordo de delação ser alterado ou ser até mesmo anulado por sentença do plenário do STF. O voto de Alexandre de Moraes, que aparentemente acompanhou o relator da Lava Jato, Edson Fachin, foi visto como contraditório. Quem defende que não haja espaço para revogar acordos encontrou brechas na fala do ministro. A denúncia que Rodrigo Janot vai apresentar contra o presidente Michel Temer deve ter impacto direto no processo que o PMDBista tenta mover contra Joesley Batista por calúnia. Como Janot deve taxar Temer de chefe de organização criminosa, mesmo termo usado pelo empresário, a ação do presidente contra o dono da JBS, já rejeitada na primeira instância, perde ainda mais força. Fernando Russich esclarece no site Spirit Book que, coube a mim, certa feita, dialogar com um espírito que havia sido político na sua última existência através de um médium psicofônico. O espírito comunicante se encontrava atordoado. Gritava enlouquecido e pedia perdão pelas suas faltas. Dizia-se arrependido porque havia perdido uma existência inteira. Tinha reencarnado para auxiliar as pessoas no exercício da política e houvera fracassado. Fracassara frente ao desafio quando todos os recursos foram-lhe conferidos por Deus para sua vitória, que seria trabalhar por um país mais justo. Desviara dinheiro público que é do povo para benefício próprio, que deveria ser aplicado na educação, saúde, transporte e infraestrutura. E gritava desesperadamente: minhas mãos, cadê minhas mãos? O espírito, porque tinha um grande sentimento de culpa, fizera com que suas mãos, que sempre se lhe apresentavam sujas, desaparecessem aos seus olhos. Encontrava-se mutilado. Ninguém engana a lei de Deus, que é inexorável e incorruptível. Após o diálogo esclarecedor e a assistência espiritual necessária para o caso, afastou-se um pouco melhor e mais calmo. A corrupção no Brasil afeta diretamente o bem-estar dos cidadãos brasileiros quando diminui os investimentos públicos na saúde, na educação, infraestrutura, segurança, habitação, entre outros direitos essenciais à vida, e fere criminalmente a Constituição quando amplia a exclusão social e a desigualdade econômica. Na prática, a corrupção ocorre por meio de desvio de recursos dos orçamentos públicos da União, dos estados e dos municípios, que são desviados para financiar campanhas eleitorais, corromper funcionários públicos, ou mesmo para contas bancárias pessoais no exterior. Wikipedia. A corrupção é crime. Como é praticada? Vejamos alguns itens. Favorecer alguém prejudicando outros. Aceitar e solicitar recursos financeiros para obter um determinado serviço público, retirada de multas ou em licitações. Favorecer determinada empresa.
desviar verbas públicas, dinheiro destinado para um fim público e canalizado para as pessoas responsáveis pela obra empreiteiras. Do lado do corrupto há sempre o corruptor, é claro. Se há alguém que recebe dinheiro sujo, dinheiro limpo é apenas aquele que se ganha com um trabalho responsável e honesto, há outro que lhe dá esse recurso em troca de um favor, o corruptor. A corrupção é presente em maior evidência em países não democráticos e de terceiro mundo. Essa prática infelizmente está presente nas três esferas do poder legislativo, executivo e judiciário. Não é prática de somente um partido, mas se espalha pelo poder público. Se fosse somente de um partido político seria fácil, bastaria tirarmos ele de lá. Quando o governo não tem transparência, União, estados e municípios em sua administração, é mais provável que haja ou que incentive essa prática. Não existe país com corrupção zero, embora os países ricos democráticos tenham menos corrupção, porque sua população é mais esclarecida acerca dos seus direitos, sendo assim mais difíceis de enganar. No Brasil, estudos indicam que a corrupção é maior nos municípios, acredite. Por difícil que possa parecer, o Brasil ocupa uma posição intermediária quando se mede o nível de percepção da corrupção, uma espécie de ranking da corrupção. Organizações internacionais classificam o Brasil em 70º lugar em nível de corrupção, dentre 175 países da lista, em ordem crescente. Quer dizer, quanto maior a classificação, maior o nível de corrupção. Culturalmente, associa-se a imagem da pessoa que tem e acumula bens à imagem de pessoa bem-sucedida. São os símbolos do poder, o dinheiro associado ao sucesso pessoal. A nossa cultura ocidental valoriza o enriquecimento, não importando a sua origem, e principalmente se for aquele obtido por meios escusos, pois não há vigilância e punição efetiva para esse tipo de conduta. Estima-se que no Brasil a corrupção atinge em torno de 200 bilhões ao ano. Toda sociedade corrupta sacrifica a camada pobre, que depende puramente dos serviços públicos. A corrupção está diretamente ligada ao crescente aumento da pobreza e miséria em escala global. Com essa importância de R$ 200 bilhões daria para dobrar o valor anual dos recursos destinados à educação, à saúde, à segurança. Em poucos anos teríamos serviços de primeiro mundo. Concluindo, uma das barreiras para que possamos alcançar uma sociedade igualitária é o combate eficaz da corrupção não só no nosso país, mas em todo o sistema internacional, pois só neste plano atingiremos um nível de desenvolvimento adequado para os nossos cidadãos. Crônica do Amanhecer, de 8 de julho de 2017, por Feijão.